Que bom que alguns estão retornando de viagem, puderam ter um tempo em família e podendo já aqui participar com a gente. Alguns de vocês talvez não conheçam, mas a gente está aí desde início de janeiro, com a presença do Everson, da Patrícia. Gostaria que ficasse em pé. Ele já esteve aqui à frente, vão estar ministrando gente também, como pastores da igreja. Geber, Adriana e Rafael. Gostaria que ficasse em pé. Rafael, estou conhecendo agora, quer dizer, veio esses dias atrás rapidamente aqui e vai estar trabalhando com a Rede TIM, esse casal. Então, que a igreja possa receber com muito carinho e graça esses amados irmãos. Deus abençoe. E os outros você já conhece todos aí, alguns estão em retiro de férias, mas a gente já está na lida. Abra sua Bíblia comigo no Salmo 90, versículo 13 até 17. Quem esteve aqui no dia 31 de dezembro pôde participar comigo daquela reflexão sobre o Salmo 90, 12. Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos corações sábios. Agora Moisés continua nesta oração e eu queria repartir esse texto com você. Salmo 90, versículo 13 até o 17. Se você estiver do lado de alguém que não está com o texto bíblico, por favor, compartilha com esta pessoa a sua Bíblia, seja aí no tablet, seja no smartphone, seja na Bíblia escrita, mas, por favor, reparta com alguém que está aí do seu lado. O texto bíblico diz assim: volta-te, Senhor, até quando? Tem compaixão dos teus servos. Sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos por tantos dias quanto nos tens afligido, por tantos anos quanto suportamos a adversidade. Aos teus servos apareçam as tuas obras e a seus filhos a tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus e confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Eu queria olhar para esta imagem e viajar um pouquinho com vocês dentro de um cenário que está sendo previsto para o ano de 2016. Eu diria até que seria um cenário escatológico. Os cristãos devem estar um pouquinho mais antenados, porque parece que a volta de Jesus não está tão longe quanto se imagina. Esta ideia de chip na mão, na testa, já há muitos anos escrito em Patmos, quando lá em Apocalipse 13, 16, o texto bíblico registra que a todos os pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita e sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Pode ser uma brincadeirinha, talvez de mau gosto, e alguns não compreendam, mas um cenário tecnológico vai chegar nisso aqui, sem sombra de dúvidas, para breve tempo. O nosso país já está discutindo esse assunto, e daqui uns dias isso vai acontecer, porque quando você vai ao mercado, quando você vai fazer qualquer compra, você simplesmente oferece um número, digita a sua senha e digital e muitas coisas por aí. Então já é um cenário que está caminhando dentro dessa projeção. Outra coisa que eu li esta semana e achei interessante é que existe uma relação entre o Estado Islâmico e Armagedon. Para quem visitou Israel, e na época que fomos lá, achei muito interessante. Você pode contemplar o Vale do Armagedon. Nós estávamos numa cidade, eu creio que era Cafarnaum, e você fica num lugar alto de Cafarnaum e você olha para o Vale de Jezreel, que é chamado também em Apocalipse 16, 14 e 16, sobre o Vale do Armagedon. E se você procurar na internet, você que é curioso, uma relação do Estado Islâmico com o Armagedon, você vai ter muito material para fazer pesquisa. E é curioso porque, se você é atento à geografia, você vai começar a perceber que ali para cima da Síria, naquela região que já pega depois de Israel, vai culminar justamente no Vale do Armagedon, no Vale de Israel, onde se prevê, no texto bíblico diz o seguinte, Apocalipse 16 e 14, eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro. O Estado Islâmico hoje afronta o mundo inteiro, com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Então os ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Então parece também uma coisinha assim inocente, mas não é tão inocente como se imagina. A marcha para Satanás, que estava prevista para hoje, não sei, não tive notícia, mas para mim é uma demonstração nítida e clara
de que Satanás, que já é derrotado, vencido, e faz bem a igreja cantar, de que Deus veio destruir todas as coisas do mal, mas mostra dentro desse cenário também do nosso próprio país, em 17 cidades do nosso país, pessoas que estão sendo instrumentos ou manipuladas e direcionadas pelo próprio Satanás, porque Apocalipse 12:12 diz que ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então Satanás vai agir descaradamente, e pessoas de forma explícita começam a se manifestar como adeptas de Satanás. E achei muito triste a imagem, porque a imagem dessa ideia anticristo, anti os cristãos, é de um cenáculo onde eles estão à mesa, mas com muito sangue, e o bicho lá atrás, e o cordeiro e o animal sendo sacrificado, fazendo uma paródia à própria cenáculo e à ceia do Senhor Jesus. Então, meu amigo, olhando para outros aspectos que talvez não estão tão explícitos no texto bíblico, mas, por exemplo, hoje há um movimento que no Brasil, nós conversamos isso em maio do ano passado, num dos congressos da CEPAL, sobre os desigrejados, a igreja sobrevivente. Há um grande contingente de gente que já foi de igreja, que esteve na liderança, que esteve nessa plataforma, que já cantou, que já ministrou em algum lugar, que já foi líder de célula, líder de curso, que se desigrejou, se decepcionou com a igreja, e a gente está dando um outro nome para aquilo que a Bíblia diz que muitos no fim dos tempos, o que iam fazer? Apostatariam da fé. E você pode ser o próximo, por isso você tem que ficar muito antenado, porque para largar Jesus diante da dificuldade da cruz, não é uma coisa tão absurda. Se há uma pressão constante na nossa vida, e se a gente não estiver arraigado, firme na palavra, sendo desafiado a ler a Bíblia todo dia, como nós estamos fazendo, você vai ser um ótimo potencial, um ótimo candidato para ser um desigrejado nos próximos meses. E talvez vai chegar no final do ano, você não vai vir mais nos cultos. Isso tudo é um cenário que a gente percebe. Agora, dá para fazer menção, por exemplo, aquilo que está debaixo do nosso nariz, de que um cenário não está legal. Os governos e instituições injustos, nós podemos perceber a corrupção se alastrando, opressores, tanta operação já que se fala na Polícia Federal, Operação Lava Jato, Operação Mensalão. Eu estou pensando que já precisa de uma amputação, não é só de uma cirurgia, de uma operação, tem que ser uma amputação para acabar com essa vergonha nesse país, mas mostra nitidamente um diagnóstico não positivo para o nosso futuro. As pessoas irreverentes, despudoradas e desavergonhadas, de forma muito decadente e explícita, as pessoas estão ficando sem vergonha de fazer as coisas outrora vergonhosas. É só para nós andar em qualquer lugar público e ver homem com homem se beijando, mulher com mulher se beijando. Nem casal fazia isso, os mais pudorados fazem isso. Agora, para afrontar, nós vemos isso debaixo do nosso nariz, e a gente tem que engolir seco. Uma imoralidade desenfreada que está lastrada no meio da comunicação, e você faz parte dessa mídia, porque quando você recebe, passa qualquer tipo de WhatsApp, qualquer tipo de mensagem com conotações sensuais, com conotações perversas, você está corroborando, você está contribuindo para isso. Mas essa força é muito grande e vai detonando os princípios mais elementares da família. Filhos pequenos, crianças, adolescentes, jovens e casais que recebem todo tipo de informação e o bate-papo da galera, que detona casamento, que detona relacionamento conjugal e detona relacionamento pais e filhos. Isso é explícito, irmãos, e eu recebo cada dia mais, junto com os pastores no gabinete pastoral, pastores, pais desesperados, casais com problema. Sabe qual é um assunto que eu estou amadurecendo com o conselho? Eu já vou abrir para vocês hoje aqui, de boa. É o seguinte, esse negócio de separação conjugal dentro da igreja, não é fácil lidar com isso, não. E as pessoas começam a tomar partido sobre quem os dois sempre têm culpa. Mas devia ter um pouquinho mais de bom senso. Falar, olha, casamento não é fácil. Quantos acham que o casamento é fácil? Levanta a mão. Então tá, só você que tem dificuldade. Nós temos dificuldade. Agora, sabe qual é o princípio? Porque fica estranho para a nossa igreja. A gente separa um casal daqui, fica cada um para o canto da igreja. Daqui uns dias um arruma um homem, outro arruma outra mulher, e vem os dois para a igreja.
eu não estou aguentando mais lidar com esses casos, eu não sei lidar mais com esse caso, eu estou jogando para Deus. E o encaminhamento é o seguinte, meu irmão, a parte de vítima dessa situação, nós vamos cuidar dela. Essa parte ofensiva vai buscar um lugar para você congregar, porque está difícil de lidar com vocês dentro do mesmo lugar, dentro do mesmo aprisco. Caminho, não divorcie, não descase, trate com o seu marido. Você disse um dia que ia ficar com ele até o fim, morra com ele. Chega lá no céu, chutando latim, e fala, Deus, mas não pode, o Senhor me fez fazer isso. Briga com Deus. Mas é esse princípio que a gente está destronando da nossa vida e permitindo que isso se torne vulgar no meio da igreja. Não dá mais para lidar com isso. Então é assunto da minha pauta do conselho da igreja, que eu quero tomar publicamente depois uma posição. A pessoa separou, a parte vítima nós vamos cuidar. A outra parte que tratou, fez errado e descaradamente assim, busca um lugar para congregar. Não dá mais para congregar junto, porque tem problema de culto. Chega um, tá lá o fulano, não vou ficar chateado. Meu irmão, depois você trata com Deus sua questão de divórcio, mas a nível de igreja nós vamos prestar conta para Deus. Eu estou muito preocupado com isso. Eu não estou sabendo lidar com essas situações dentro da igreja. Desculpa o desabafo. Lares detonados, pais separados constituem outro relacionamento e botam filhos na exposição. Olha que comum. Era casado, agora separou, casou, tem outro homem, põe esse outro homem junto com as filhas que você tem. Você é louco? Essa semana eu conversava com uma família, eu e Inés saímos de um lugar, de uma festa bonita, mas eu encontrei com um casal, foi Deus que providenciou, e eles estavam contando o que é que a filha desse homem sofreu na mão da ex-mulher, e a exposição de abuso do cara lá, que era esposo da mãe das crianças. Meu irmão, cria juízo. Então isso mostra um cenário que deve você se levantar, se posicionar, sem imaginar as pessoas enfermas emocionalmente, sem ânimo, deprimidas, não conseguem sair de casa. Esse é o cenário que o mundo enfrenta. Eu visitava um irmão algum tempo atrás num comércio num bairro lá distante aqui de Dourados, ou na cidade de Dourados. Ele disse que outro dono do comércio tinha se suicidado porque ele tinha vergonha, estava cheio de dívidas e se suicidou. Então você percebe uma doença emocional generalizada em muitas pessoas. E fora pensar na espiritualidade em crise, quantos nessa semana não leram um jornal de um missionário preso em Campo Grande fazendo coisa errada e coisa feia? Está lá o nome do cara, com CD divulgado, e chega nas igrejas, aleluia, glória a Deus, o poder de Deus se manifestando aqui, mas e a vida e o caráter? Pois bem, então esse é um cenário. Agora, eu não queria falar, dentro de perspectiva de 2016, de coisa ruim. Eu queria simplesmente mostrar para vocês o contexto que vocês estão inseridos, e eu também. Nós já vimos aqui, na primeira pregação deste ano, sobre viver 2016 com disciplina. Quantos aqui conseguiram aplicar algumas das coisas que falamos sobre disciplina naquela primeira mensagem? Quantos conseguiram colocar algumas coisas em sua vida? É isso. E se você não ouviu essa mensagem, vai lá resgatar, porque agora tem jeito de resgatar, né, Fernandes? Entrar lá dentro do site e você vai procurar lá, porque, meu irmão, disciplina dói. Só que é constatado que uma pessoa disciplinada, a curto prazo ela sofre mais, mas a médio e longo prazo ela vive melhor. Então, meu irmão, vai cuidar da sua saúde, vai cuidar dos seus estudos, vai cuidar da sua casa, mas aprenda a disciplinar, viva com disciplina em 2016. Pastor Robson mencionou na semana passada sobre viver com mais profundidade dentro daquela perspectiva da parábola do semeador. Agora, hoje eu quero falar um pouquinho sobre viver um 2016 com mais piedade. E piedade está relacionado com a fé, está relacionado com a palavra, com a oração, com comunhão com o Senhor, com intimidade com Deus, como cantamos aqui nesta última canção. Para falar sobre isso, Moisés foi esse personagem aí. Na verdade, eu escutei esta expressão de Moisés, até quando o Senhor mostrou no meu coração assim, como é que esse homem, que vivera 120 anos, cuja vida foi dividida entre 40 anos no bom e do melhor, no Egito, 40 anos na marginalidade, vivendo lá no deserto, nas terras de Midian, depois 40 anos conduzindo um povo. Esse homem conseguiu compor esse salmo tão bonito, que começa descrevendo a eternidade de Deus e a transitoriedade humana.
A abordagem de Moisés nesse texto é esta: que Deus é eterno, de geração em geração tu és Deus, tu formaste os homens, e o Senhor reduz o homem ao pó, depois lhes tornem filho dos homens. Deus é capaz de fazer tudo isso. Então mostra que você transita, você passa, você está, mas Deus permanece sempre, e você está nesta transitoriedade. Moisés escreveu isso possivelmente entre 1440 a.C. Nós já temos nessa distância então mais de 3.500 anos, praticamente quase 3.500 anos, longe dessa data. Mas esse salmo se torna tão atual para nós. A ideia é de que Moisés escrever esse salmo não com 120 anos, mas com 80 anos, porque no salmo diz assim, que para alguns viver 70 é bom, mas passar disso é canseiro e enfado, não é isso? Então ele imagina, os autores, os estudiosos, que ele tinha possivelmente 80 anos quando escreveu esse texto. Agora, é o único salmo encontrado no livro cuja autoria é de Moisés. Não tem mais nenhum salmo de Moisés. Mas Moisés escreveu 5 livros. Quais são? Vamos lá, deixa os 5 primeiros livros da Bíblia. Você sabe falar de cor? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. E se você está fazendo aquele compromisso de leitura da Bíblia anual, eu quero que você ainda corra atrás, porque não deixa passar um dia, 2 dias sem ler, que você vai ficar 7 capítulos para ler, você atropela tudo. Então hoje, se você está em ordem, você estará começando amanhã o livro de Êxodo, e você vai conhecer a história de Moisés, e você vai ver o que Deus fez na vida desse homem. Agora você pode recapitular a vida de Moisés nos principais tópicos assim. Primeiro, nesse tempo do palácio de Faraó, porque Moisésinho nasceu como hebreu, sua mãe Joquebede, junto com a irmãzinha Miriam, colocaram ele num cestinho betumado na margem do rio Nilo, e a princesa, a filha de Faraó, estava lá tomando banho naquela margem do rio, encontrou aquele menininho, aquele cestinho, levou para casa. Miriam aparece, todos já assistiram esse filme. A senhora quer que arrume alguém para cuidar? Quero sim. Ela vai lá, Miriam chama a própria mãe da criança para cuidar daquele menino, que se torna então a ama seca daquela criança, e cuida para a filha de Faraó. Depois esse menino então com certeza tem formação, irmãos, de língua, de cultura, de arquitetura, de toda a tecnologia da época, porque o Egito era top, era o império da vez. E hoje, pessoal, quem pôde ir no Egito quando visita Israel, povo, é desanimador, é triste. A cidade de Cairo, ela aparece em vários lugares muitos entulhos, é um lugar feio, um lugar bege, é um lugar sujo. Quando você sai do Egito hoje e entra em Israel, você vê outra realidade. Quem foi lembra disso, não é? É fato. Então, meu irmão, Moisés, ele na época estava no auge da sociedade, no meio da sociedade mais culta, mais avançada, mais informada, e ele teve toda essa formação. Depois, um dos dias, visitando os lugares lá no Egito, ele encontrou um hebreu, ele sabia que ele era hebreu, sendo castigado por um egípcio. Ele pegou, foi brigar com esse egípcio, matou o egípcio, escondeu o carinha. No outro dia ele vai lá, toma a dor de algum outro que está lá, e falou: quem é você que já matou aquele outro cara? E aí Faraó quer matar Moisés. O que ele faz? Some, vai para o deserto. 40 anos agora, casa com Zípora, seu sogro se chama Jetro, e fica por 40 anos agora na obscuridade, no silêncio, no apagar das luzes, distante de todo o movimento do mundo, longe de tecnologia, de internet, de WhatsApp, longe de tudo, esquecido no mais profundo Pantanal, ou lá na Amazônia, obscura, no meio de mato, só de bicho. Era isso que Moisés viveu, ou foi isso que Moisés viveu durante esse período. Até que um dia Deus fala com ele, isso já está no capítulo 2 ali de Êxodo, quando na sarça ardente Deus o chama, uma sarça, um mato, um arbusto que queimava, mas não se consumia, saía fogo dali, mas não se consumia, e de repente Deus ele se aproxima desse lugar, e Deus fala com ele: tira as sandálias, porque o lugar onde você está é lugar santo. Ele tira, Deus fala com ele: você vai libertar o meu povo, ouvir o clamor do meu povo lá no Egito. Aqui uma pausa, meu irmão, quando você clama, o Filho de Deus, quando chora, quando
sangra o seu coração, e você clama a Deus, Deus ouve esse clamor, e Ele vai levantar algum socorro em algum lugar. Aqui Ele levanta Moisés e prepara Moisés. Então tem todo o discurso de Deus com Moisés, e ele acaba indo, chegando lá, o irmão Arão o ajuda, ele aparece para Faraó, deixa meu povo ir. Faraó tem o coração endurecido, então 10 pragas acontecem, até que sai o povo de lá, depois da 10ª praga, e eles vão em direção ao Mar Vermelho, e saindo para a terra prometida, vão até primeiro ao Monte Sinai para adorar a Deus. E é interessante porque essa cena é muito cruel. Você imagina indo frente ao mar, lado direito montanha, lado esquerdo montanha, e lá atrás o exército dos egípcios. Desespero e angústia do coração de qualquer pessoa, dos pais, das crianças. E agora tirou a gente de lá para morrer aqui neste lugar. Deus, o que eu faço? E Deus responde: Moisés, por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Diga para a pessoa que está lá, diga ao povo que marche. Então você imagina Deus, pastor, olha o mundo como é que está, lado direito isso, lado esquerdo isso, por detrás assim, o que eu vou fazer? Marche, vá adiante, meu irmão, vai com fé, crendo em Deus, grudado em Cristo. Você vence, você supera obstáculos, supera o Mar Vermelho, você supera a crise, supera tudo que é de projeção de ruim, supera a besta, o anticristo, o falso profeta. Em Cristo somos mais que vencedores. Então supere marchando. Por isso que, liderando esse povo, depois durante 40 anos no deserto, eu creio que Moisés, ele teve muita bagagem, muita experiência para contar. Mas pensando que ele fez essa oração, nesse período de 80 anos, já iniciando a história do povo, 80, 90 anos, eu gostaria de dar um tema para essa nossa reflexão: sinceros apelos a Deus. Na verdade, quantos aqui já ouviram a Bíblia dramatizada? Quantos já ouviram? Eu gostaria que você um dia escutasse, porque a gente lê a Bíblia muito estranho, né? Porque esse texto mesmo, vocês acham que Moisés orou assim: volta-te, Senhor, até quando? Tem compaixão dos teus servos, sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo, nos alegremos todos os nossos dias. Vocês acham que Moisés orou assim? Por que nós não botamos o vigor, a entonação que Moisés possivelmente tenha dado para esse texto? Até quando, Senhor? Volta-te, tem compaixão dos teus servos. É gostoso fazer isso no mato, onde ninguém te ouve. É gostoso fazer isso no deserto. É gostoso fazer isso longe, ou talvez lá no teu quarto de guerra, onde você chega para Deus: Deus, sacia-me de manhã com a tua benignidade, para que eu consiga cantar de júbilo e me alegrar todos os meus dias. Alegra-me por tantos dias quanto me tens afligido, por tantos anos quanto eu suportei toda a adversidade das terras de Midian. Ah, Deus, aos teus servos apareçam as tuas obras e apareçam a tua glória aos teus filhos. Seja, Deus, sobre nós a graça do Senhor. Confirma, Deus, as obras das nossas mãos. Sim, confirma as obras das nossas mãos. É assim que Moisés orou. Então, para mim, é um sincero apelo desse homem de experiência, de joelhos calejados, de rugas, olhando para o mundo perdido, olhando para um povo inconstante, porque quem é que garante para Moisés, na liderança de Israel, que ora levanta Datã, ora levanta Abirão, os filhos de Coré, olha, um monte de gente rebelde, até Miriam levanta-se contra ele, até Arão faz um bezerro de ouro. Como é que ele vai conseguir chegar olhando para esse mundo instável, olhando para essas murmurações do povo, olhando para a rebeldia do povo? Como é que ele vai se sentir tranquilo, sossegado, falar: eu vou chegar em paz na terra? Ele tem medo, e ele então só recorre a Deus: Deus, até quando? Me ajuda, confirma, Deus, que eu tenho feito na frente desse povo. Ele rasga o verbo diante do Senhor, ele clama, ele chora. Meu irmão, a gente tem que orar sempre, eu sei disso. Mas quando as coisas não vão bem, vá clamar. Pastor, as coisas não estão bem, começa a orar. Toda manhã tem gente orando. Ontem eu estava na casa de uma irmã, completa 70 anos. Ela se converteu, acho que em 73,
74 e diante, desde esse período ela está na reunião de oração ali, todas as manhãs. Todos esses anos. A família dela inteirinha, os 4 filhos estão aos pés do Senhor Jesus, todos casados, e servindo ao Senhor. Onde tive essa oportunidade, eu não tinha reparado isso na vida dela, mas eu falei, puxa, que tremendo. Oração, meu irmão, joelhos no chão, Deus honra. Então o nosso cenário não vai ser diferente do cenário de Moisés. Nós não vamos ter plena tranquilidade e estabilidade. Jesus mesmo afirma, prevê você: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu escutava num consultório uma médica crente, ela falando para a sua paciente, eu estava ali pertinho, falou: nós não vamos deixar de ter aflições, mas você tem que aumentar o seu ânimo. E é isso. Outro texto que é muito conhecido, Salmo 94, 19, que eu gosto muito, diz: nos muitos cuidados que dentro de mim se multiplicam, as tuas consolações me alegram a alma. Então, se existem tensões, aflições, cuidados, estresses, perturbações, Deus manda o quê? Aí Ele tira isso aqui. Não tira, mas Ele manda o quê? As consolações, que te fortalecem, que te ajudam. Por isso, nesta oração de Moisés, ele faz 7 pedidos, e eu vou passar panoramicamente entre eles. Primeiro, eu queria que todas as vezes que eu fosse falar, vocês vão repetir o que eu vou dizer. Primeiro assim, repita comigo: volta-te para nós. Esse é o pedido aqui de Moisés. Ele não está falando da volta de Jesus, se bem que os bem-aventurados, a Bíblia diz, que amam a vinda de Cristo. E a gente tem que falar sempre o que? Maranata, ora vem Senhor Jesus. Quantos querem que Jesus volte logo? A glória a Deus, seria bom. Há uma canção antiga que dizia assim: dia glorioso há de ser, quando o meu Jesus eu hei de ver. Quão maravilhoso então será quando o meu Jesus voltar. É isto, dia glorioso. Mas não é isso que Moisés está falando. O que ele está dizendo é: vem Senhor, restaura a minha condição, restaura a condição do teu povo. Vem Senhor, renova a esperança do povo de Israel. Vem Senhor e restaura a esperança do teu povo, dos teus filhos que aqui estão. Deus, não vire as costas para nós. Deus, não se esqueça da gente. Deus, nos socorra, não nos deixe sós. Deus, renove a minha razão de viver. Meu irmão, ficar em casa, você que está na internet e deixou de vir à igreja por algum motivo, ficar em casa não vai resolver o teu problema. Peça para Deus: Deus, me renove a razão de viver. Sai dessa cama, sai desse quarto escuro. Esse apelo volta-te é muito comum nos salmistas. Você vai encontrar em mais de 10 salmos a mesma expressão: volta. Agora, querido, não é Deus que nos deixa, é você que dá as costas para Ele. Apesar do salmista de Moisés clamar: Deus volta, como se Deus foi embora, na verdade não foi Deus quem foi embora, foi o povo que o deixou. Isso você pode confirmar, a palavra de Jeremias, por exemplo, quando está lá em Jeremias 3:1, o profeta sendo usado por Deus, e Deus falando: apesar das tuas infidelidades, você que virou as costas para mim, volta-te para mim. Volta, é nós que damos as costas a Deus. O profeta Isaías diz assim: volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados estás caído, pelos teus pecados te afastaste, pelos teus pecados te destes as costas a mim. Então, volta Senhor. Na verdade, Deus, renova a minha razão de viver, mas não me deixe caminhar sozinho. Segundo apelo sincero que eu encontro aqui é esse. Eu queria que você repetisse comigo: tem compaixão dos teus servos. Deus, compadece-te de mim. A palavra servo é escravo. Meu irmão, se coloque na posição de súdito, de escravo. Se coloque na posição de servidor, de subordinado de Deus, daquele que trabalha para o Senhor. Deus nos elevou em Jesus Cristo à condição de filhos e de amigos, porque Jesus mesmo diz lá em João 15:15: não vos chamo mais servos, mas eu tenho vos chamado amigos. E Moisés chama: compadece-te de nós, teus servos, compadece de nós, teus filhos. Deus, tem misericórdia, tem compaixão da tua família, dos teus amigos. Meu irmão, quando pedimos compaixão para o Senhor, se você também olhar para os Salmos,
encontrei algumas situações em que as pessoas pedem compaixão. E para entender compaixão é sentir brotar no meu coração um sentimento pela miséria de alguém, e entrar dentro dessa miséria e tentar tirar essa pessoa de lá. Essa é uma tradução bem simples dentro da minha compreensão. Mas olha só o que alguns salmos dizem sobre quando que as pessoas requerem e precisam da compaixão de Deus. Quando a gente está fraco e debilitado. Pode ser emocionalmente e fisicamente, viu, querido? E espiritualmente. Pastor, não tenho forças para ir à igreja. Pastor, não tenho forças para orar. Pastor, estou travado. Dói um monte de coisa em mim. Pastor, não tenho ânimo algum. O que você tem que fazer? Peça para Deus o quê? Tem compaixão de mim, Deus. Deus tem misericórdia, eu não tenho força, eu não tenho ânimo, não queria sair para trabalhar, eu tenho um monte de compromisso. Deus, eu estou preocupado, tem compaixão de mim. É aquela mulher que tinha sua filha com problema, e o texto registra em Marcos 10:47, ou Marcos 9:22, ou Lucas 18:38, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. O cego Bartimeu, tem compaixão de mim. Jesus, a minha vida é uma desgraça, todo dia mesmice, sem poder ver o mundo, sem poder ver as cores, sem poder ver as silhuetas das pessoas, sem poder olhar as paisagens. Tem compaixão de mim. Aquele pai desesperado com o menino possesso que se lançava no fogo, ele chega para Jesus e diz: Jesus, tem compaixão de mim, olha para a minha situação de miséria e me toma nos seus colos e me dá uma perspectiva diferente a isto. Ajuda esse miserável, ajuda a minha vida que está em plena desgraça, tem compaixão de mim. Esse é um apelo sincero de homem. Volta, renova a minha paixão pelo Senhor, volta, Senhor, compadece da minha miséria. Terceira, sacia. Quero que você repita comigo: sacia-me com a tua benignidade. Eu falo sempre que as imagens comunicam, não é? Essa para mim comunica muito. E lembra muito de Jesus, porque Jesus diz assim: por que vocês estão preocupados? Ô povo, vocês brasileiros do século 21, ano 2016, preocupados com um monte de coisa no país, corrupção? Tá, cara, presta atenção. Olha para os lírios do campo, nem Salomão com toda a sua glória se vestiu como um dele, que essa flor que é bonita tal, mas amanhã vai estar murcha, vai para o pó. E essa aqui não é natural, pelo que eu vi. Vocês valem mais que isso, mais que o lírio do campo. O que vocês estão preocupados, galera? Olha só para os passarinhos, eles não plantam, eles não colhem, não tem tecnologia para o plantio não faz nada disso, mas Deus sustenta. Será que vocês não valem mais que pardal? Cutuca a pessoa que está do seu lado e fala: viu? Você vale mais que pardal, cara. Viu? É isso. Se Deus cuida do pardal, que é o animal o passarinho mais vulgar que tem por aí, não é nobre, tem tudo quanto é lugar. Se der do pardal, Deus cuida, cara, vai cuidar de você. É isso. Aí a petição de Moisés é: sacia-me de manhã com a tua bondade, benignidade, com a tua fidelidade. E a palavra significa isso aí tudo, com a tua gentileza. Deus me sacia, me alimenta, me farta. E tem uma tradução que diz: me empanturra com a tua benignidade. Outra palavra usada é enfastiar. Quando você comeu demais, estou enfastiado, estou empanturrado. É essa a expressão: sacia-me até eu não aguentar mais, enche-me com a tua benignidade, me alegra a cada dia. É essa a expressão: sacia-me pela manhã com a tua benignidade, para que eu cante de júbilo e nos alegramos todos os nossos dias. Estava esses dias andando com a Néia num lugar na cidade e falei do que Deus tinha feito, alguma coisa que aconteceu na nossa vida pessoal, e ela simplesmente fez assim: obrigado, Deus, o Senhor é legal. Falei: nossa, que estranho, na frente de todo mundo. Mas é mais ou menos isso. Eu não tenho coragem de fazer isso não, mas ela: Deus é lindo. Falou desse jeito assim. É isso. Alegra-me, Senhor, com a tua benignidade, para que eu cante de júbilo, para que eu regozije todos os dias. Se Deus me alegra de manhã, não é só durante aquele dia que eu vou ficar legal.
Diz que eu vou me alegrar pela manhã, vou me saciar com a benignidade do Senhor e vou me alegrar e jubilar com Ele todos os dias. Então, Deus me sacia todas as manhãs. Diga assim: Deus me sacia todas as manhãs. Quarto, eu queria que você repetisse essa expressão comigo: dá-me alegria pelos dias que nos afligistes. Essa imagem é linda, essa criança, né? Cadê aquele sorriso alegre na face sua? Esses dias eu tratei de uma família. Eu falei: cara, você está horrível. Pastor, eu nunca vou te aconselhar contigo, porque você vai chegar para mim e falar desse jeito. Cara, cadê aquela alegria, aquela fisionomia linda que você tem? Você anda um cara triste, abatido, cara de maracujá murcho. Fica bonito, meu irmão. A alegria do Senhor é a nossa. O coração alegra, formoseia o que eu deduzo? Se você está assim triste, é porque teu coração está mal, não é? Então, meu irmão, alegra-nos por tantos dias quanto nos afligistes. Moisés está lembrando: Deus, eu passei por muita luta, sim. Lembra quando eu saí com medo lá do Egito e fui enfrentar um lugar inóspito que eu nunca conheci? Fui parar lá nas terras de Midian, encontrar um homem diferente, onde eu constituí família, dos tempos de intempérie climática, passando debaixo de sol, de chuva, de frio, de calor, naquele deserto maluco, cuidando de ovelhas e bodes, e depois tendo que enfrentar o faraó, depois enfrentando o povo, aquele povo batendo na porta de casa: Moisés, o que eu faço agora? Lá, pegou o brinquedo do meu filho. Alegra-me por tantos dias quanto sofri aflição. O que Moisés garante para mim e para você é que você vai continuar tendo aflição, vai ter luta, mas ele está pedindo: Deus, pelo menos faça equilibrar esse negócio. Alegra-me por tantos dias quantos me tem afligido. Que empate isso, Deus. Não me dê mais aflição do que alegria, mas empate esse negócio, senão não aguento. É isso que ele está dizendo: alegra-me por tantos anos quanto eu suportei a adversidade. Irmão, palavras aqui fortes, né? Muitas vezes você vai sentir a palavra aqui de dias de aflição e adversidade são quando você se sentir rebaixado, abatido, oprimido, humilhado, curvado, maltratado, enfraquecido. É isso aí que ele está falando. Adversidade, coisas ruins, coisas más, desagradáveis, malignas, que vão causar para você dor, infelicidade, miséria, tristeza, aflição, dano e feridas. Ele está dizendo disso. Então ele diz: Deus, tem aflições, tenho adversidades, mas por favor, me alegra por tantos dias quanto nos tens afligido, por tantos anos quanto suportamos a adversidade. Quinto, repita comigo: apareçam as tuas obras e apareçam a tua glória sobre a minha vida. Meu irmão, esse é o pedido de Moisés aqui. Deus, eu quero que seja manifesta as suas obras, as obras do Senhor e a tua glória na minha vida, na vida do teu povo. Meu irmão, você que está querendo viver essa vidinha igual desse ano 2016, larga a mão disso, não vai dar em nada. Se você quer uma vida potencializada, uma vida explosiva em Deus, chega para Ele e diz: Deus, manifesta em minha vida o teu poder, a tua glória, a tua majestade, para que muitos que me cercam te temam e aprendam a conhecer aquele que um dia me resgatou das trevas para a maravilhosa luz. É isso que eu quero. Seja sobre minha vida, seja manifesta, seja visível, perceptível as tuas obras, a tua glória, a tua majestade, a tua honra, o teu esplendor. E ele diz isso não só para ele, porque quando a glória de Deus se manifesta sobre a nossa vida, ela vai atingir as gerações vindouras. Porque ele diz nesse texto: e a seus filhos, não é aí? Não é? Apareçam sobre os teus servos as tuas obras, e a seus filhos o quê? Tua glória. Meu irmão, é sobre sua vida e sobre a sua descendência que a glória de Deus apareça, que as obras do Senhor sejam manifestas na sua vida, na sua casa, na sua igreja, na sua empresa, nos seus filhos, nos seus netos, em todos os descendentes. Glória a Deus por isso. Clame a isso, é esta oração. Deus, por que acontece tanta coisa na minha vida? Meu irmão, ora como Moisés orou.
Você vai ver se não dá uma guinada, se não dá uma mudada na sua vida, radical. E você vai enfrentar um ano diferente. Quantos querem ver as obras de Deus em suas vidas aqui? Quantos querem ver a obra de Deus e a glória de Deus na igreja? É isso, meu irmão. Agora, querer, vou ficar aqui todo domingo, eu venho assistir. Não é isso não. Querer é buscar a presença de Deus. E já está fechando a oração de Moisés. Repita comigo: seja sobre nós a graça do Senhor. Derrama, Deus, derrama da tua graça, derrama das tuas maravilhas. Deus, derrama. É interessante que a palavra graça tem a ver com a bondade, com a amabilidade, com o encanto, com a beleza de Deus. Meu irmão, a gente tem que se encantar mais com as coisas. Minha irmã mandou um WhatsApp de que achou um periquito bonitinho que caiu lá perto da casa dela. Achei lindo isso aí, é se encantar com a glória de Deus. É olhar as coisas de Deus e falar: Deus, Deus é lindo. Fala para Deus, vai dar uma volta aí, ver aquele cheiro de eucalipto gostoso, daquele aroma gostoso. Fala: Deus, o Senhor me encanta, derrama da tua graça sobre a minha vida, derrama da tua bondade, do teu favor sobre mim. Sabe que Moisés, ele pôde falar isso porque em Deuteronômio 3:23 ele vai dizer assim: nesse tempo eu implorei a graça do Senhor, dizendo: ó Senhor, passaste a mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua poderosa mão. Porque que Deus há nos céus ou na terra que possa fazer segundo as tuas obras, segundo os teus poderosos feitos? Faz resplandecer a tua graça sobre minha vida, seja sobre mim. Meu irmão, não dá para viver nesse mundo sem graça, que é desgraçado, sem a graça de Jesus. Não dá para enfrentar família, não dá para enfrentar você mesmo sem a graça de Jesus. Você está aqui e você é uma pessoa mais ou menos equilibrada por causa da graça de Jesus. A graça é que coloca a gente no eixo, no centro. Sem a graça você é distúrbio. Sem a graça você não se posiciona. A graça de Jesus é que vai te fazer uma pessoa gentil, uma pessoa, um profissional, uma pessoa atenciosa. E Deus usa coisas malucas, né? Hoje eu estava caminhando na feira e tem um senhor lá que é feirante, eu sempre compro com ele. Ele falou: vem cá. Ele me vê às vezes, hoje eu estava olhando você de fora. Ele falou: deixa ele para mim. Eu estava olhando você de fora, mas eu percebi que você tem vocação de Deus para ser pastor. Fala, Deus. A graça se manifesta com um feirante. Chega e me abençoa minha vida. Falei: recebo. E o Senhor tem dom para ser um bom vendedor. A graça de Deus sendo manifesta na nossa vida cada dia. Veja isso, meu irmão, experimente isso. E aí Moisés encerra com essa expressão: confirma, Senhor, consolida, Senhor, autentica, Senhor, credencia as obras das minhas mãos. O que quer dizer? Tudo que eu faço, sou médico, dei uma receita, Deus, que faça efeito na vida dele. Sou um vendedor, vendi um produto para a pessoa, Deus, que esse produto seja bênção na vida desse indivíduo. Se você vender um carro, Deus, que esse carro não possa dar problema para esse indivíduo. Confirma as obras das minhas mãos. Vender uma casa, Deus, que essa casa seja bênção para a vida dessa pessoa. E depois não posso ficar reclamando, falando mal de mim. Deus, o que eu faço? Dei uma aula, Deus, que esta minha aula seja bênção na vida das pessoas. Executei um serviço, sentei um tijolo, Deus, que o meu relacionamento com essas pessoas seja bênção. Confirma cada coisa que eu faço. Que a graça esteja sobre a minha vida e que o Senhor confirme as obras das minhas mãos. Que o Senhor possa ir abençoando. Onde eu pus a mão, o Senhor possa ir atrás abençoando e fazendo tudo funcionar e tudo dar certo. Amém? Vamos ficar em pé. Alguns anos atrás, pastor Luiz Ricardo é um dos únicos pastores celibatários que eu conheço, que não se casou. E eu estava numa crise, porque ia terminar o centro de processamento do Banco do Brasil aqui na cidade de Dourados, e a proposta que eu tinha era sair da cidade e achar uma outra agência, um outro lugar. E eu fiquei: Deus, o que eu faço agora? Eu largo o banco, eu assumo o ministério todo integral, o que eu vou fazer? E foi nesse período que eu conversei com o Luiz Ricardo, e ele usou esse versículo: confirma as obras das nossas mãos.
se confirme. Ele perguntou assim para mim: Deus tem honrado o seu ministério do jeito que você está, para tempo parcial? Eu falei: tem. Você tem visto que Deus tem abençoado o que você tem feito? Eu falei: tem. Então você tem a resposta. E foi naquela época importante para a minha decisão. Continuei no banco, Deus abriu uma porta aqui, não fora, e pude encerrar em outubro do ano passado meu expediente no banco. Deus fala com a gente, meu irmão. Os sinceros apelos a Deus. Viver 2016 com disciplina é bom, e já estamos surtindo resultados, espero que você continue. Viver com mais profundidade, como aquela semente que caiu no solo bom. Mas viver com piedade, viver com uma vida rendida a Ti, pedindo para Deus: leva-me além. Leva-me além, Deus, como Moisés. Volta, Senhor. Não quero ficar distante de Ti. Eu não consigo ficar distante do Senhor. Eu vou falecer, eu vou morrer de inanição. Eu quero, Senhor. Piedade significa: tem compaixão de mim, Senhor. Olha para a minha miséria, meu estado. Me alimenta cada manhã, me farta da Tua bondade, da Tua fidelidade, da Tua gentileza, para que eu possa durante todo o dia me jubilar em Ti. Vida piedosa é pedir: alegra-me. Na mesma montante que eu tenho as aflições, por tantos anos quantos me tem afligido, sacia-me e me alegra. E apareçam as Tuas obras. Deus, eu quero ver a Tua glória, as Tuas obras na minha vida. Eu quero ver essas coisas, milagres acontecendo aqui, vidas sendo curadas, casamentos sendo transformados, coração de esposa sendo convertido ao coração do marido, coração do marido sendo convertido à esposa, coração dos pais convertido aos filhos. Senhor, eu quero ver a prosperidade na vida material. Pai, minha vida estava em frangalhos, arrebentada financeiramente, mas eu tenho te pedido: Senhor, me ajuda. Eu quero me humilhar diante do Senhor, e apareça a Tua glória, desvenda os mistérios. Deus, mostra o caminho, desembaraça o meu caminho, e eu quero ser fiel contigo. Seja manifesta a Tua graça sobre mim, o Teu favor, a Tua gentileza, as Tuas maravilhas, e confirma cada coisa que eu fizer no ano 2016. Nós vamos cantar essa canção, e enquanto cantamos, se nesta noite você quiser se render ao Senhor, eu queria desafiar você a vir aqui à frente hoje. Falar: Deus, eu sei que essa palavra pode alcançar todos os corações aqui, mas algumas pessoas especialmente hoje quer marcar esse momento, para que 2016 seja isto. Seja o ano em que os meus apelos e a minha vida piedosa alcance o trono da graça. Enquanto cantarmos, se você quiser ter esse tempo de consagração, quero convidá-la a vir à frente enquanto cantamos essa canção. Vir a Ti, adoração, e derramar meu ser. É o que meu coração deseja toda manhã. Quero convidar os pastores e os presbíteros para estarem aqui com a gente, missionários. Imaginar é me inspirar pra Te dizer que meu amor aumenta cada vez mais por Ti. Cante essa canção ao Senhor. Senhor, Tu és incomparável, Teu nome é maravilhoso. Tu és lindo, Senhor. Leva-me além, leva-me além, a um nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Vamos orar individualmente. Vocês permaneçam aqui, não vão para trás, fiquem aqui. Leva-me além, Senhor. leva-me além, Leva-me, minha vida flua mais da Tua unção, mais o Teu poder.
a ti, adoração é derramar meu ser. Tem um tempo com o Senhor aqui à frente, vamos buscar, selando esse dia na sua vida. Meu coração deseja toda manhã imaginar, é me inspirar pra te dizer: meu amor aumenta cada vez mais por ti. Senhor, tu és incomparável. Vocês que estão aqui à frente, quero que vocês clamem ao Senhor assim comigo: volta-te, Senhor, tem compaixão de mim, sacia-me com a tua bondade, alegra-me por todos os dias quanto me tem afligido. Apareçam as tuas obras e a tua glória na minha vida e na minha casa, nos meus filhos. Seja manifesta a tua graça sobre mim e confirma as obras das minhas mãos, em nome de Jesus. Senhor, eu quero clamar por essas pessoas que querem buscar ao Senhor e comprometendo-se contigo de uma vida mais piedosa, mais entregue, mais dependente. Deus, que não haja obstáculos no nome de Jesus, que eles caminhem em vitória durante este ano, que eles possam ir na força, no poder, na unção, na graça, na glória, no poder, na autoridade do nome do Senhor Jesus. É o que te pedimos em nome de Cristo, amém e amém. Ainda em pé, vocês podem retornar para os seus lugares. Eu quero aproveitar esse momento hoje, faz tempo que a gente não faz isso aos domingos, orar em cumprimento para os presbíteros e os pastores. Permaneçam aqui à frente. Tiago escreve assim: está entre vós alguém enfermo? Chame os presbíteros, a oração da fé salvará o enfermo. Então gostaria de orar com imposição de mãos e com óleo por aquelas pessoas, não é representando alguém. Você pode deixar as luzes apagadinhas aí. Você que está aqui e tem algum problema de enfermidade, quer colocar diante do Senhor, nós vamos orar. Então, sempre um pastor e um presbítero junto. Por favor, aqui os pastores e os presbíteros juntos. O pastor e o presbítero juntos. Eu já ia pedir para mudar a canção agora, aquela destruindo as obras que vocês cantaram hoje mesmo. Deus está neste lugar fazendo isso. Enquanto se cantou na marcha lá para Satanás o que foi, nós declaramos o governo, a majestade de Jesus e destruição de todas as coisas más, iníquas e malignas deste mundo. E vamos impor as mãos sobre você. Fale para o presbítero, para o pastor, sobre o que você quer que ore. Então eu quero que ore por isso, pela meu estômago, coluna, útero, o que for, dê o nome e vamos orar.
Quem tiver coragem, fala assim para Deus: Deus, tu és lindo. Que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, e o amor de Deus o Pai, que as consolações do Espírito Santo repousem sobre a sua vida, meu irmão e irmã, hoje e sempre. Amém.